Bem, boa tarde. Nós estamos em nossa última etapa de reflexão. A proposta do ano é de termos coragem de viver o Evangelho, encontrar e conhecer o outro, encontrarmos e conhecermos a nós mesmos, cuidar dos outros e cuidar de nós. No final da reflexão, somos convidados a refletir sobre a nossa responsabilidade na sociedade, na igreja, na equipe. Refletir não só sobre a responsabilidade, mas também sobre nossa necessidade. Nós precisamos dos outros na sociedade. Precisamos deles na vida de igreja. Precisamos deles em nossa vida de equipe. Precisamos descobrir e conhecer o nosso próximo na sociedade que nos envolve, na igreja e na equipe de Nossa Senhora. Nem é preciso dizer que o nosso relacionamento vai além do relacionamento apenas dentro do casal ou no âmbito da família. Nosso relacionamento não se prende a esses grupos menores, dos quais nós participamos por necessidade de vida. Nós dependemos de um conjunto maior de pessoas, por necessidade de vida. Precisamos de muitíssimas pessoas que nós nem sequer conhecemos. Sem os outros, não teríamos o necessário para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa cultura. Dependemos dos outros, mas também os outros precisam de nós e cada um de nós tem sua contribuição a ser dada. Em primeiro lugar, nós, tomando conhecimento dessa nossa necessidade e dessa nossa responsabilidade, temos de aceitar o convite do tema deste ano e abrir-nos conscientemente, cuidadosamente para os que estão ao nosso redor, nesses círculos concêntricos que se espalham por todo o mundo e por toda a humanidade. Nosso conhecimento do próximo tem que ser um conhecimento, enquanto possível, pessoal. É verdade que não é tão possível esse conhecimento, mas nós não podemos olhar para os outros apenas como dados de uma estatística. Mesmo que não conheçamos seu nome e particularidades, nós temos que levar em conta que no mundo inteiro são milhões, bilhões de homens, mulheres, amando, trabalhando, lutando, pensando, crescendo, vivendo e morrendo para ajudar-nos a construir nossa própria vida. Nós precisamos nos abrir para os outros, conhecer um pouco mais das pessoas que estão ao nosso redor. E parece que, se fizermos um breve exame de consciência, vamos concluir que não conhecemos bem nem aqueles que estão mais perto de nós.
seu marido, sua mulher, seus filhos, seus parentes, seus parceiros de trabalho. Pense num deles. Do que é que ele gosta? O que lhe dá alegria? O que lhe dá satisfação? O que é difícil para ele? O que lhe torna pesada a vida? Qual é o seu projeto de vida? O que eles querem? Aquele seu filho do meio, ou segundo seus pensadores. Qual é o projeto, de fato, que ele tem no coração? Quais são seus sonhos, suas necessidades? Quais são os medos das pessoas que estão ao nosso redor? Quais são os medos que dominam a nossa humanidade atualmente? É a bomba atômica? É a falta de água? É a perturbação do clima? O aquecimento global? Precisamos conhecer intimamente, o mais intimamente possível, as pessoas que estão ao nosso redor, e temos de ter pelo menos um princípio de compreensão do que vai no coração de tanta gente. Já pensaram o que vai no coração de pais e mães naqueles países que estão sendo invadidos pelo ebola? O que estão sofrendo, sentindo pais e mães lá da etnia curda sob o ataque do Estado Islâmico? Acho que com isso nós iríamos começar a nos compadecer. Compadecer não é ter dó. Compadecer é sentir a mesma coisa que o outro. É começar a ver o mundo também sob o ponto de vista com as lentes usadas por outros, porque é só assim que nós poderemos nos compreender e conhecer um pouco mais. Difícil? Acho que o difícil é começar, porque hoje, principalmente, nós temos a possibilidade de estar abertos, não apenas para a nossa cidade ou para o nosso mundo brasileiro. Nós temos possibilidade de ter informação sobre nossos irmãos no mundo inteiro. O importante e o necessário é que nós estejamos antenados, plugados, informados, através de todos esses meios que estão ao nosso alcance. Não podemos nos isolar, menos ainda podemos nos isolar nessa nossa pequena comunidade religiosa, que é a equipe para nos abrir ao conhecimento de nossos irmãos humanos. Nós precisamos ter um coração e uma visão sem preconceitos, sem os clichês que tanto condicionam nossos julgamentos. É claro, nós temos de ter conceitos, ideias, convicções próprias, mas não preconceitos a partir dos quais julguemos e avaliemos o próximo. Se nós quisermos conhecer nossos irmãos e humanidade, nós precisamos cultivar a nossa formação. Temos de ter uma formação adequada, cultural, profissional, religiosa, científica. Nós temos que estar preparados, porque todos esses conhecimentos é que vão ajudar-nos a perceber a realidade vivida por esses nossos irmãos. Principalmente esses conhecimentos precisos vão ajudar-nos a perceber suas necessidades e suas perguntas.
Se você me perguntar qual é o maior problema dos cristãos e da igreja, é que nós conhecemos respostas, mas não conhecemos as perguntas da humanidade. Nós temos respostas prontas para perguntas que não são feitas. Precisamos conhecer, analisar, por isso temos que estar abertos ao intercâmbio, ouvir, procurar informação sobre as culturas, sobre as religiões, sobre os diversos modos de pensar. Se nós procurarmos conhecer os outros, nós poderemos também assumir uma posição de protagonistas, de quem toma iniciativa e não se deixa apenas arrastar pelo que está acontecendo. Antes de ir para frente, se você sente até um pouco de vertigem diante dessa necessidade de se abrir para o conhecimento do mundo, esqueça um pouco a África, a Ásia, a África. Concentre-se na sua paróquia, nessas 30, 40 mil pessoas que formam a sua comunidade paroquial. Quantos você conhece? Quantos você sabe até que ponto estão passando por essa ou por aquela necessidade? Quantos você sabe que precisam de seu apoio? Não se deixem levar pela desculpa, eu não posso ajudar as necessidades dos que sofrem com ebola. Olhe para o que está mais próximo, mas abra-se, conheça, compreenda, sinta junto, compadeça-se. Assim a gente poderá aos poucos se unir a todos aqueles que, cristãos ou não, no mundo inteiro, estão lutando por uma humanização mais profunda do nosso tempo. Conhecer para ajudar. Conhecer os homens para cuidar deles. Conhecer para estar lado a lado. E essa é uma responsabilidade de todo ser humano, não só do cristão. Se bem que para nós a situação se torna ainda mais premente, porque Jesus, ao falar do momento das contas, diz que não vai perguntar se rezamos muito, se fomos sempre à missa, se rezamos o Magnificat todos os dias. Vai perguntar se nós lhe demos de comer, de beber, de vestir. Vai nos perguntar se o acolhemos, se o ajudamos, se o compreendemos. Capítulo 25 de Mateus 31, 46. Essa passagem arrebenta com qualquer concepção de cristianismo meramente espiritual. Arrebenta com qualquer cristianismo que se contenta apenas com rezas, cerimônias e pompas. E apresenta diante de nós a necessidade de assumirmos uma vida cristã de mangas arregaçadas, de mãos sujas pelo trabalho de transformação da realidade. Temos que assumir as responsabilidades e os cuidados por nossos irmãos. Repito, não só as necessidades espirituais. Não é só conversão que devemos levar a eles,
mas devemos levar a eles novas possibilidades no campo da cultura, da saúde, da diversão. Bom, você fica tranquilo e acha que está fazendo obra de evangelização, ensinando catequese, coordenando uma experiência comunitária, ajudando na Eucaristia. É verdade, você está colaborando com a evangelização, mas você não pode esquecer que está colaborando com a diversão também o palhaço, que diverte as crianças no circo ou nos hospitais, o cantor ou a cantora, que ajuda as pessoas a elevar seu pensamento e se abrir para novos valores. Está evangelizando a dentista, o médico, o advogado, o ferreiro, o condutor de trens. Todos estão se colocando a serviço. E para nos colocarmos a serviço dos outros, mais uma vez, necessidade de uma preparação adequada em todos os campos. Não podemos ficar só presos às nossas responsabilidades familiares ou de igreja. Tudo bem, você faz parte da equipe do dízimo, você faz parte da pastoral familiar, mas o que você está fazendo para melhorar as condições sanitárias das periferias da sua cidade? Nós temos de nos abrir um pouco mais. E vocês podem até se alegrar, porque vocês, com suas profissões bem exercidas, vocês estão prestando sua ajuda para atender às necessidades dos irmãos. A sua vida profissional não é alguma coisa paralela e secundária na sua vida cristã. Seu trabalho profissional está na mesma linha dos seus momentos de oração, de reflexão, estão na mesma linha dos seus compromissos espirituais na sua paróquia. Acho que nós precisamos renovar essas nossas convicções. Assim, se você quer atender às necessidades do seu irmão, você tem de assumir suas responsabilidades na vida política. Não basta votar. Você tem de, como cristã consciente, assumir posição diante dos problemas nacionais. Você tem de assumir posição diante das propostas de solução. Você tem de se engajar. Eu já falei isso outra vez, não sei se já falei para vocês. Se eu fosse Papa, entre outras coisas que eu faria, eu iria dizer: se você vier para a comunhão, traga sua ficha de inscrição no partido. Prove que você é cristão, que está assumindo suas responsabilidades, não só criticando de longe, mas metendo a mão na massa, fazendo propostas,
assumindo responsabilidade, pagando o preço. Bom, eu sempre achei que o tema desse ano, proposto pelo Eli, foi sempre um tema muito piedoso. E fiquei injuriado, porque em toda essa reflexão, o ano inteiro, ficou-se sempre naquelas considerações espirituais, do bom samaritano, da Marta, aliás, da Maria, que fica piedosamente ouvindo as palavras de Jesus em vez de ajudar na casa. Acho que vocês concordam comigo, foi um tema muito piedoso, mas nele faltou sal, faltou pimenta, faltou limão, faltou lembrar esses aspectos que não são espirituais, mas são humanos e por isso mesmo são cristãos. Conheça, assuma as suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades na comunidade eclesial, na igreja. Já vimos desde o começo que, conforme o projeto de Deus, não é bom que o ser humano esteja só. O ser humano foi criado para viver em relacionamento, cuidando e sendo cuidado. Cuidando e sendo cuidado na família, na comunidade conjugal, na cidade, na comunidade religiosa, onde cada um de nós tem que assumir sua participação. Falando de comunidade religiosa, que é ambiente de vida, de cuidado e de ajuda para nós, para os seres humanos, não estou pensando só na igreja. Estou pensando também nas comunidades não católicas. Estou pensando também nessas igrejinhas que estão espalhadas pela periferia, de pessoas de boa vontade que semana por semana estão ali procurando encontrar a vontade de Deus. Eu estou pensando naquelas comunidades religiosas entre os maometanos, entre os budistas, hinduístas, até mesmo naquelas comunidades religiosas primitivas. É claro, não são comunidades plenas, completas, onde se encontram todos os meios e todas as possibilidades, mas em todas essas tentativas eu vejo presença do poder de Deus que reúne as pessoas para que se ajudem no caminho do crescimento, na procura da felicidade, na procura da justiça. Você tem de assumir plenamente suas responsabilidades na sua comunidade eclesial, na sua igreja. Mas, de novo, por favor, não pensam que eu estou dizendo que todos vocês têm de ser da pastoral familiar ou da pastoral carcerária, ou têm de ser ministros para a comunhão, ou qualquer outra coisa de apostolado espiritual dentro da comunidade. Eu estou querendo lembrar que vocês têm de assumir responsabilidades para a solução de problemas de fome, de doença, de desabrigo, de desemprego, que estão aí nessas comunidades ou ao redor da sua comunidade. Se sua comunidade é uma comunidade privilegiada, ela está cercada de comunidades necessitadas e pobres, de homens e mulheres que dizem que são cristãos como você. Se você se diz cristão, você vai ter de partilhar seus bens com esses necessitados. Não sou eu quem diz, é Cristo, lá no capítulo 25 de Lucas. Você tem de assumir essas suas responsabilidades
dentro de uma comunidade de irmãos que existe para que eles se ajudem mutuamente. 1962 eu tinha de escrever um texto para término de curso, escrevi sobre a comunidade evangélica dos batistas e tentava entender o que levava ao crescimento tão grande dos batistas e outras comunidades, entre outras causas ou explicações. Lá em 1961, 62 eu escrevi que essas pequenas comunidades batistas ou Assembleia de Deus ou qualquer outra, as pessoas se conhecem, as pessoas conhecem as necessidades umas das outras e eles se ajudam. Ao passo que na paróquia católica todo mundo chega, antigamente chegava de gravata, agora chega um pouco mais, pelo menos os homens chegam um pouco mais assim à vontade, mas chegam, assentam-se, ouvem a pregação, recebem a Eucaristia, recebem a bênção final e saem sem nem trocar um aperto de mão, sem saber quem está a seu lado, quais são as angústias que estão no coração desse homem, dessa mulher ali no banco da frente. O problema da igreja, meus amigos, meus irmãos, não é o aumento das comunidades evangélicas, não. O problema da Igreja Católica, o nosso problema no Brasil e no mundo, é a nossa anemia cristã. Nós somos muito rezadores, nós somos muito espirituais, mas somos muito pouco cristãos. Nós todos, leigos, padres, bispos, todos nós. E por isso é que as coisas não acontecem, porque nós não estamos tendo coragem de viver o Evangelho, ousar o Evangelho, arriscar viver o Evangelho. A Igreja de Jesus é uma fraternidade de irmãos que se entreajudam. Não é apenas um conjunto de pessoas que aceitam a mesma doutrina. Não é também apenas um conjunto de pessoas que obedecem a uma mesma hierarquia, que seguem as mesmas normas e que colaboram nas mesmas obras piedosas. Não. A comunidade cristã é daqueles homens e mulheres que, aceitando a proposta de Jesus, resolvem conviver, formar comunidade, de mútua ajuda, de mútuo apoio, de mútuo cuidado, de tal maneira que cada um seja responsável pelos outros. A comunidade, a Igreja de Jesus é, em primeiro lugar, não uma comunidade muito bem hierarquizada e organizada. A comunidade de Jesus é, em primeiro lugar, uma comunidade que nasce da caridade, desse amor que vem de Deus e transforma as pessoas e as leva a se unir em fraternidade. O que sustenta a igreja, o que faz a igreja ir para frente, é a caridade, é a fraternidade, é o apoio mútuo, tudo o resto é secundário. O Papa insiste para que a igreja seja comunidade de caridade. Os bispos e a organização, tudo quanto houver estrutura, justifica-se
apenas enquanto fomentar e favorecer a vida de união e de caridade, de partilha entre os cristãos. A igreja não é, em primeiro lugar, uma organização, uma instituição de âmbito mundial. É, em primeiro lugar, uma comunidade vivencial. Uma comunidade formada por pessoas, um ponto pequeno, por pessoas que se conhecem, confiam umas nas outras, comprometem-se umas com as outras, alegram-se e entristecem-se umas com as outras. A igreja não nasce, apesar do que disse o teólogo Ratzinger, e foi afirmado mais vezes pelo Papa Paulo Bento XVI, a igreja não é, em primeiro lugar, uma organização universal. Uma memória, não? A igreja é, em primeiro lugar, aquela comunidade de pessoas que se forma a partir da presença do Espírito, através da presença de um irmão que descobriu ao Cristo e conquista outros para o seguir. É uma comunidade vivencial. Não é uma firma, não é uma estrutura anônima. É uma comunidade de irmãos de tamanho humano, de tal maneira que ela se realiza melhor exatamente naquelas comunidades onde se torna mais possível e mais fácil o conhecimento mútuo e o relacionamento pessoal entre os seus componentes, todos comprometidos na confiança e no mútuo cuidado. Essa comunidade de Jesus, em função do seu objetivo, que é a caridade, é por isso mesmo uma comunidade de serviço e não de poder. E você é convidado para essa comunidade exatamente, em primeiro lugar, para se colocar a serviço dos outros. É nessa comunidade que você tem de assumir o cuidado pelos seus irmãos. Assumindo essas responsabilidades da caridade em todos os setores da vida humana. Você deve assumir seu serviço para que a verdade e a justiça se espalhem. Você precisa assumir seu trabalho, sua responsabilidade, para que na sua comunidade haja partilha. E na sua comunidade obrigado, senhora, que me lembrou de molhar a garganta. Que na sua comunidade todos estejam comprometidos com esse cuidado mútuo, preocupação pelo bem espiritual, temporal e saúde. Você é responsável para trabalhar para que na sua comunidade haja de fato partilha também dos bens materiais, que na sua comunidade qualquer desempregado saiba que ali ele vai encontrar em cada pessoa que estiver na igreja alguém interessado em conseguir para ele um bom emprego, um bom trabalho, justo e digno. Desculpa, eu não fui piedoso. Por isso eu salto logo para o último degrau. Nós temos que cuidar dos outros na sociedade, na igreja e também na comunidade e igreja.
Eu acho que vocês devem ter ficado aí parafusando. Como é que eu vou resolver os problemas do mundo? Como é que eu vou resolver os problemas da América Latina, do Brasil, do Distrito Federal? Comece resolvendo os problemas da Suíça. Depois, tente resolver os problemas do seu conjunto habitacional, aqui no Arraigos, né? Então, do seu conjunto habitacional, da escola, lá daquele conjunto, da paróquia. Eu fiquei muito contente de ver essa iniciativa hoje, desse Natal das Crianças. Na comunidade cristã, você tem um bom banco de provas para testar as iniciativas que você pode imaginar. É também um bom campo de treino, tentando ali, esforçando-se ali, você vai desenvolver músculos para assumir responsabilidades e cuidados numa comunidade um tanto maior. Eu não estou falando nada de novo. Se vocês olharem qualquer um dos textos sobre as equipes, quando se fala da mística das equipes de Nossa Senhora, infalivelmente vocês vão encontrar a palavra entreajuda, mútua ajuda, espiritual, material, mútua ajuda em toda parte, mútua ajuda fraterna. Porque a equipe de Nossa Senhora me parece importante. Porque a vida de equipe de Nossa Senhora é atualmente, pelo menos aqui no Brasil, uma das poucas iniciativas de formação de pequenas comunidades de vida, de pequenas comunidades de igreja, de mútuo conhecimento, de mútua ajuda, de mútuo conhecimento. Infelizmente, aqui no Brasil, conseguiram sufocar aquela iniciativa das comunidades de base, que teriam transformado totalmente o rosto da igreja brasileira, influenciado a América do Sul e, quem sabe, tivesse provocado até algum reboliço maior e mudança maior nos arredores da Basílica de São Pedro. Infelizmente, aquela iniciativa foi abafada. Mas as equipes podem fazer isso. Que a sua pequena comunidade equipe seja, de fato, uma comunidade igreja. De maneira que entre vocês exista a maior união possível, o maior conhecimento possível, a maior entreajuda possível. Que vocês tenham confiança uns com os outros, que vocês se sintam ligados e interessados na vida desses irmãos e irmãs. Vejo que essa vivência plena da comunidade equipista é, no momento atual, a grande oportunidade para vocês terem coragem de viver a proposta do Evangelho, arriscando-se, ousando, tendo coragem, indo para frente, sem medo de quebrar a cara. Aliás, esse medo é meio fora de propósito, porque ele disse: não tenham medo, eu venci o mundo e eu estou com vocês até o final dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs equipistas, acho que esse tema do ano pode ter ajudado a nós a crescer, a avançar um pouco mais, a renovar nossos compromissos. Se conseguir deixar na meia ou atrás da orelha de cada um de vocês uma pulga, estou contente, era o que eu queria.
que ela possa bastante, não lhes dê sossego. Deus ajude.